Bom dia a todos. Hoje a audiência pública, que tem por objetivo a apresentação dos relatórios resumidos da execução orçamentária do segundo bimestre de 2017 e gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2017. Quero agradecer a presença de todos os servidores públicos. Quero agradecer e cumprimentar o nosso secretário de Finanças, o senhor Pedro Galindo. Agradecer a presença do Vladir, da Prefeitura aqui nos representando. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal, à nossa Casa Legislativa. Na condição de membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta hoje pelo vereador Clodoaldo Santos Silva, que é o presidente da comissão, o vereador Daniel Laranjeira, que é o vice-presidente da comissão, o vereador Edivan Campos de Albuquerque e o vereador Eduardo Lipaus, que são membros da comissão. A gente vai conduzir aqui esta audiência e eu gostaria de solicitar ao vereador Clodoaldo que pudesse fazer uma invocação divina para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te pedimos as suas bênçãos e que tu nos conduza em todos os trabalhos dessa audiência pública. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, vereador. Na condição de parlamentar e membro da Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo de Hortolândia, eu tenho hoje a honra de presidir a presente audiência pública, que trata da apresentação dos relatórios resumidos da execução orçamentária do segundo bimestre de 2017 e gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2017. Indiscutivelmente, que a crise econômica que o país atravessa nesses últimos anos teve reflexo na finança de tantos municípios, e Hortolândia não é diferente. Por outro lado, o exercício de 2017 iniciou-se com inúmeras incertezas no campo político-financeiro em nosso município, pois em 11 de janeiro de 2017 foi declarada pela primeira vez a existência de situação anormal caracterizada estado de emergência financeira e administrativa pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por até no máximo 120 dias, no intuito de restabelecer o equilíbrio financeiro e o respeito aos princípios e normas que regem a coisa pública, conforme o decreto municipal número 3.720. Todavia, em abril de 2017, referido decreto declarando a situação anormal caracterizada estado de emergência financeira e administrativa foi revogado, trazendo o alívio, mas não dissipou a preocupação da Comissão de Finanças e Orçamento com a evolução positiva do orçamento municipal. Nesse cenário, a realização da presente audiência pública, em que serão apresentados os relatórios resumidos da execução orçamentária do segundo bimestre de 2017 e gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2017, gera inevitavelmente uma enorme expectativa em nosso município, pois todos querem saber como está reagindo as finanças municipais, pois sabemos que poderá ocorrer reflexos na arrecadação de tributos e resultando no corte de serviços públicos vitais para a população, como na educação, saúde, segurança e demais serviços públicos. É importante frisar que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece metas, limites e condições para a gestão das receitas e das despesas e obriga os governantes a assumirem compromissos com a arrecadação de gastos públicos, segundo os princípios constitucionais elencados no caput do artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Consta da Lei de Responsabilidade Fiscal a obrigatoriedade do Poder Executivo
avaliar quadrimestralmente o cumprimento de metas fiscais em audiência pública, possibilitando a sociedade exigir ações e cobrar providência dos seus governantes. No decorrer da explanação, não será permitida nenhuma interrupção do apresentador expositor. Após a explanação da apresentação, será franqueada a palavra ao público para questionar o expositor, que poderá fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo o expositor igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e declaro aberto os trabalhos. E gostaria, nesse momento, de estar passando a palavra para o senhor Vladir, que estará representando o Poder Público Executivo, e deixar ele à vontade para ele poder discorrer sobre o tema. Tá bom? Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Clodoaldo Santos da Silva, digníssimo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, excelentíssimo senhor Eduardo Lipaus, membro, vereador e membro da Comissão de Finanças e Orçamento, ilustríssimo senhor Pedro Reis Galindo, nosso secretário de Finanças do município, demais presentes. A cada 4 meses, como já é sabido, o Poder Executivo deve vir a esta casa prestar contas daquilo que ocorreu durante os primeiros quadrimestres. Neste particular, então, a gente vai dar início à apresentação do que eu tenho para vocês hoje. Bem, a exemplo das apresentações anteriores, os demonstrativos que vamos expor aqui não são diferentes daqueles outros. Evidentemente que o seu conteúdo é que sofre as alterações durante o transcurso. Inicialmente a gente faz uma apresentação do orçamento em si, fazendo uma pequena correlação com o mesmo período do ano passado, e de plano a gente já pode ver que o orçamento do ano passado foi maior do que o deste ano. Isso vem de encontro, inclusive, com a palavra do novo vereador sobre a questão da economia brasileira, né? Isso já demonstra que o orçamento foi feito com base em dados reais, não se inventou número para se jogar despesas, né? Com isso, então, o orçamento ficou inicialmente fixado em R$ 723.360.000. Estou tirando deste valor os recursos de convênios que ainda não adentraram aos cofres, motivo pelo qual esse mesmo valor está sendo contingenciado a nível de despesa, de modo a não caracterizar déficit futuros. E assim, então, nós teríamos uma previsão orçamentária líquida de R$ 703.042.000. Neste mesmo período, a receita arrecadada, quer pela Prefeitura, quer pelo Instituto de Previdência, atingiu R$ 229.630.000. Isso representou um percentual de 32,66%. Ou seja, se comparado linearmente com a meta do período, ela está um pouco aquém daquilo que realmente deveria ter ocorrido, né? Não é muito essa diferença, mas não chegou na meta de 33,67% em termos lineares.
Por outro lado, vocês vão ver mais adiante que a despesa também está sendo muito bem segurada, está muito bem economizada para que não gere efeitos futuros. Lá mais adiante nós vamos mostrar isso. Desdobrando o orçamento Prefeitura e Previdência, só da Prefeitura, aquele percentual de 32,66 cai um pouquinho e vai para 32,22. Já o Instituto ele tem um percentual de 37,88, ou seja, ele já superou as suas expectativas nesse primeiro quadrimestre em termos de arrecadação. Nesse outro quadro, a gente faz um detalhamento das maiores fontes, das maiores rubricas orçamentárias da nossa receita. Comparando-se também, mostrando, dando uma visão com referência ao mesmo período do exercício passado. Vejam, por exemplo, que o ICMS, que é a maior fonte de arrecadação do município, em relação ao mesmo período anterior, ele teve uma queda de 11,32%. Isso também em termos históricos, não sei se esses valores não estão atualizados, valores à época. O que cresceu foi o fundo de participação, com 10,85%. O predial cresceu pouquíssimo também. O ISS teve uma queda grande, de 13,82%. Verificado isso, a informação que nos chega é que houve uma mudança de critério de prestação de serviço junto à empresa IBM, que é a maior fonte de arrecadadora do nosso ISS, é a IBM. Qualquer mudança da regra lá afeta diretamente aqui o município. O ITBI também, por força da própria economia, né? Se a economia está meio estagnada, o mercado imobiliário acompanha esse diapasão, e com isso também ele não teve uma arrecadação maior do que o ano passado, pelo contrário, em 16,85% a menos. As taxas, por sua vez, são as taxas municipais, ela cresceu 7,42%. A dívida ativa cresceu apenas 2% neste período, muito pouco. As transferências do SUS também teve um valor negativo, menos 17%, o governo federal enviou ao município para fazer frente às ações de saúde. Isso faz com que o quê? O município gaste muito mais do seu recurso próprio, porque o recurso federal não chegou nem sequer alcançou o mesmo valor do período idêntico ao do exercício passado. O Fundeb teve um crescimento, pequeno, mas teve. Aplicações financeiras teve um negativo de 10%, ela é sazonal. Se eu tenho sobra de recurso, eu aplico mais ou aplico menos. O IPI exportação também não teve significação nenhuma. O IPVA subiu 4,96%, ou seja, não acompanhou sequer a inflação, a venda de veículos também estava em retração nesse mesmo período. Receita de convênios, essa sim, caiu muito, né? Ou seja, por isso que lá em cima está contingenciado 20 milhões de recursos que sequer advieram os cofres públicos ainda, então não adianta inventar despesa com ele, que não vai ter como pagar. Operações de crédito, o que está em andamento é o Protransporte, que é o Córrego Santa Fé. Nesse exercício, até 30 de abril, primeiro quadrimestre, nós recebemos 3.671.000. O Instituto de Previdência, por sua vez, teve um crescimento de 33% em relação ao mesmo período passado. Aqui, em função da receita de transferências com a parte patronal e mais o desconto dos servidores, que compõem esse valor, e também ele cresceu porque a alíquota de contribuição passou de 13,27% para 17,35%. Então, o reflexo está aí. Além do que, nesse mesmo período, devem ter entrado alguns valores de aplicações financeiras que tiveram ingresso na receita orçamentária, daí esse valor maior de arrecadação. Em resumo, o total da receita, então, fechada bruta, foi de 249,5 milhões.
O que nós mandamos para o Fundeb atingiu 19.872.000, ou seja, menos 5% do que foi mandado o ano passado. O reflexo disso é em função da queda de arrecadação das transferências estaduais e federais, que ocorreu essa queda, mas valendo a dizer que o ganho do Fundeb foi de 13,5 milhões, ou seja, nós mandamos para esse fundo 19.800.000 e recebemos dele 33.373.000. Então, nós tivemos um ganho de 18% em relação ao período anterior. Bem, com referência à receita, essas as explicações que julgamos necessárias e oportunas para serem ditas. Com referência à despesa, inicialmente, como vimos, a receita foi prevista em 723.360.000, a despesa, pelo princípio do equilíbrio, passou a ser o mesmo valor. Neste valor da despesa, durante o primeiro quadrimestre, nós suplementamos dotações orçamentárias com recurso do superávit de recursos próprios, ou seja, aqueles 14 milhões que sobraram do exercício passado já foram injetados no orçamento desse ano, dos quais 95% desse valor foi feito via projeto de lei remetido a esta casa e aprovado pelos vereadores. Com referência a convênios, foi suplementado 15 milhões, proveniente de fontes de convênios vinculados com a Receita, com o governo federal. Descontado desse valor aquilo que foi contingenciado, os mesmos 20 milhões, a despesa líquida autorizada foi então de 732 milhões. Empenhada até a presente data, até 30 de abril, que é o primeiro quadrimestre, foram empenhados 304.646.000, ou seja, 41,61% do orçamento já foi comprometido com empenhos. Ora, vale dizer que, nesses 41%, nesse valor de 304 milhões, no início do ano, muitas despesas são processadas pelo seu valor total, ou seja, se eu tenho um determinado contrato que vai até dezembro, ou até outubro, até novembro, ele compõe o empenho nesses 304 milhões. Daí ter chegado a essa cifra de 41%. É isso? Não que ele esteja totalmente realizado, né? Ele está processado, está empenhado a favor de quem de direito nos contratos que o município tem. E ainda falta, então, executar desse orçamento 58%. Agora, um confronto entre receita e despesas. Nesse primeiro quadrimestre, a receita arrecadada líquida, como vimos, prefeitura, eu coloco Câmara lá, porque, muito embora a Câmara não tenha receita, ela vive de duodécimos, não é uma receita, a despesa dela compõe o corpo da despesa empenhada total do município. Então, não posso deixar de considerá-la no gasto junto com os gastos da prefeitura. Nesse particular, a receita da prefeitura foi 208.846.000, a despesa realizada, a despesa empenhada foi 293,5 milhões. Aparentemente, um déficit de execução de 84.656.000, que, como visto, trata-se de despesa empenhada, que ainda não foi totalmente efetivada, né? Esse tipo de déficit, ele não deve existir em 31 de dezembro. Aí sim nós vamos ter déficit financeiro, déficit orçamentário, mas durante o ano isso ocorre por força de vários contratos que são processados pela sua totalidade. O Instituto de Previdência, ele teve sua receita em 20.783.000 e comprometeu a sua despesa em 11.143.000, então ele de plano já tem um superávit da execução de 9.639.000 reais. Trazendo isso para a despesa liquidada, ou seja, aquela despesa que efetivamente já ocorreu, a obra já foi realizada, o serviço já foi prestado e a mercadoria já chegou. Isso é despesa efetiva a pagar. Isso é obrigação efetiva de se pagar dentro das suas exigibilidades. Desta forma,
a receita continua a mesma, os 208.846, e a despesa liquidada, Prefeitura e Câmara, foi de 173.975, equivale a uma sobra de recurso de R$ 34.871.000. O Instituto de Previdência, por sua vez, também, ele deu superávit, quer quanto a empenhada, evidentemente, quanto a liquidada, não seria diferente disso. Só que, nesse particular, o superávit sobe de 9 para 11.807. Posição dos restos a pagar. Temos dois paralelos, os restos a pagar não processados e o resto a pagar processado. Não processados, como vimos, são toda aquela despesa que já foi comprometida, o orçamento já foi executado e a obrigação não se concluiu. São os não processados. Eu empenhei o contrato de lixo por um período de 12 meses e estou pagando janeiro, fevereiro e março e abril. Isso estaria dentro do liquidado, ou seja, despesa processada, aquela que efetivamente já se concretizou. Então, esse déficit, esse lastro financeiro negativo com referência aos não processados, a priori não tem nenhuma afetação ao patrimônio, às disponibilidades. Por quê? Ele não se concretizou. Esse valor de coluna não processado, ele deverá ser, ele deverá ser positivo lá em 31 de dezembro. Lá eu vou ter que ter recursos para os não processados, evidentemente vou ter que ter recursos para os processados. Dessa forma, os processados, aquilo que realmente já está compromissado a pagar, eu tenho um lastro de 60.537.000. Ele é sazonal também, porque a liquidação pode ser maior hoje, menor amanhã, depende do fluxo de serviços executados, de obras realizadas e de bens que são adquiridos. Bom dia. Anunciou a presença do novo vereador, amigo Franklin, ok? O Instituto de Previdência, ele só tem empenhos a pagar desse exercício, os não processados 2.167.000 e os processados 19 milhões. Em ambas as situações eles têm lastro financeiro e resto a pagar do exercício anterior eles não tinham, eles zeraram. Outro item que é necessário se falar em audiência e demonstrar é a regularidade quanto às contribuições previdenciárias. Haja vista que trata-se de um item de fiscalização obrigatória. Há, inclusive, rejeição de contas por parte do tribunal. Não digo rejeição, rejeição é da Câmara. Emissão de pareceres desfavorável pelo tribunal quando esse item não esteja regular. É um dos que dá emissão de parecer desfavorável. Com referência ao INSS, ao Instituto de Previdência, ao Fundo de Garantia e o PASEP, a Prefeitura está regular, está em dia. Quer com o Instituto de Previdência, que nós temos lá as contribuições mensais, e temos 2 parcelamentos com a Ortoprev. Ambos estão regulares. O INSS, nós temos a contribuição normal e um pequeno parcelamento que está em fase de pedido de parcelar, na faixa de R$600 mil, que enquanto eles não liberarem, mandaram depositar uma quantia X por mês e que a Prefeitura está fazendo até hoje. A Receita Federal ainda não liberou o pedido final de parcelamento, muito embora a Câmara já aprovou a lei aqui no exercício passado. Fundo de Garantia nós não temos parcelamento nenhum, só o normal, e o PASEP também. Agora, então, terminada a parte da execução orçamentária, vamos para a gestão fiscal, os limites que a lei de responsabilidade nos dá como parâmetro para fins de cumprimento. Todos os limites da lei de responsabilidade fiscal, elas são extraídos com base na receita corrente líquida. A receita corrente líquida é aquela medida entre o mês em que está se medindo com mais 11 anteriores. Então, são 12 meses. Por exemplo, nós estamos em abril
para chegarmos em 612.574.000, abrangeu o período de maio de 2016 a abril de 2017, e assim sucessivamente. Notem vocês, então, que a receita corrente teve um acréscimo vegetativo de 4,39%. Você não acompanhou sequer a inflação do período anterior. Com base nela, então, de 612, é que é medido todos os nossos índices. O primeiro deles, a despesa com o pessoal. Coincidência ou não, a despesa com o pessoal ficou no mesmo limite do primeiro quadrimestre do exercício passado, né? 50,94 contra 50,94 agora. Pode ver também que cresceu, a despesa cresceu 4,40%, exatamente o que cresceu lá a receita corrente líquida. Isso foi mera coincidência. Desse montante de 50, 44 e 91 refere-se ao pessoal ativo, inativo e pensionistas. E a terceirização de mão de obra com 6,4%. Isso somado dá 50,94%. O limite prudencial máximo é 51. O limite prudencial é 51,30 e o limite máximo permitido é 54. Valendo a dizer, quem está abaixo de 51,30 não vai chegar nunca, não vai poder chegar aos 54. Tem que se basear no 51. Com referência aos demais limites, os inativos e pensionistas representam, com base na receita corrente líquida, 4,20%. A dívida consolidada líquida de 19.512 representou 3,19% e o limite chegaria a 120%. Quando eu falo em dívida consolidada, não é o total que o município deve. Aí é somente a dívida consolidada líquida. Aí só entra a parte de financiamentos, exclui todas as outras. Por isso que ela chama dívida fiscal consolidada líquida. Mas hoje a nossa dívida total está em 123 milhões de reais. Operações de crédito, exceto o aro, no corrente exercício até abril, adentrou 3.671.000 reais, que é proveniente aqui do Santa Fé. Isso representa 0,60% e o limite anual é de 16%. Concessão de garantia, são 2 contratos que nós temos com a Caixa. As garantias ofertadas foram de 61.372.000 reais. 22% é o limite e 10% nós gastamos. Nessa concessão de garantia não está incluso o financiamento da CAF, que é aquele empréstimo externo. Por quê? Porque lá tem a contra-garantia do governo da União. É a União que garante caso o município não pague. Então não entra como garantia nossa. Evidentemente, se o município não pagar, a União paga e vai reter alguma receita nossa lá de transferência, que é o caso do FPM. Antecipação de receita não existe mais, né? Não tem, acho que ninguém mais que faça isso, porque é um dinheiro caríssimo. E o município também não fez e não tem feito nunca. Eu estou aqui há 20 anos, nunca vi fazer nenhum deles, né? E o que é certo. Aplicação no ensino. O ensino, a base de cálculo dele é a receita de impostos e outras resultantes, ou seja, o ICM, o FPM, as receitas de impostos próprios e receita de impostos transferidos. O total dessas receitas equivaleu a 162.691 até abril. Valendo a dizer que a incidência de 25% é sobre os impostos diretos, ou seja, o IPTU, o ISS, o ITBI, 25% disso eu tenho que gastar diretamente. Com referência aos impostos transferidos, eu tenho que gastar só 5% dele. Por quê? 20% vai para o Fundeb. Então, já apliquei. Indiretamente, 20% já estão gastos. Por isso que se coloca só 5% ali. Com base nisso, então, tem 3 maneiras de se calcular o gasto. Pela despesa empenhada, ou seja, aquela que ainda não foi totalmente comprometida, pela despesa liquidada, que é aquela efetivamente realizada, e pela despesa paga.
O Tribunal de Contas, quando ele analisa esse fechamento ao final do exercício, ele pega pela despesa paga, que hoje está lá com 19, agregada a despesa paga do exercício de 2017 e mais os restos a pagar que forem pagos até 31 de janeiro do exercício seguinte, que são empenhos deste ano, que ficou de acordo com a exigibilidade para pagar até 31 de janeiro. Esses eles agregam ao valor da despesa paga. E é isso que vai ter que ocorrer, ou seja, os 28% que nós temos hoje da despesa processada, lá na frente ele vai ter que estar no mínimo com 25%, agregando-se a despesa paga e o que foi pago até 31 de janeiro. Não adianta eu chegar com 28% em dezembro e chegar com 24% lá na frente, que vai dar apontamento no relatório, né? A despesa empenhada não vale nada para efeito de gasto em si, porque, como eu já disse, eu apenas empenhei, eu não comprometi, eu não executei, o serviço não foi feito, a obra não foi realizada, o material não foi entregue. Então, ele não considera isso como gasto, o que é correto, né? A saúde utiliza também o mesmo raciocínio, né? Receita de impostos e as resultantes de impostos. O limite aqui é 15% direto, não tem retenção para nenhum outro fundo. Já a saúde, a conta, o tribunal segue também pela despesa paga e aceita isso até 31 de janeiro do exercício seguinte. Então, nós estamos com 32 empenhado, 23,82 já liquidado e 22,80% pago, realizado. Então, por hora, a educação, em termos de despesa liquidada ou paga, ainda não se atingiu os 25%, está com 19%. Por enquanto, não tem nenhuma... O tribunal, nós vamos mandar esses dados tudo para o TCE. Ele vai emitir um relatório dizendo o seguinte: alerta. Com base na despesa liquidada, o município não vem atendendo o índice mínimo de 25%. Isso aí é um alerta. Ele está te avisando, ó, toma cuidado aí, que você pode chegar no final do ano. E se não chegar, quando ele apontar essa não aplicação, ele vai dizer o seguinte: muito embora tenha sido avisado por 3 vezes, o município não tomou posição para... Então, por isso que a gente acompanha mensalmente isso e encaminha para quem de direito, para quem não tem lá na frente, ter que gastar aí na base do afogadilho. Até hoje, o município sempre gastou seus 25% e o exercício de 2014 foi uma glosa de 4,5 milhões dos parquinhos de escola que estão por aí. Eles acharam que não estavam, e já chegaram em quase 25, mas ainda não limpou. Falta umas quirelinhas lá. Mas nos demais não houveram contas assim que sofreram restrições. O resultado nominal, lembra que eu falei atrás que a dívida consolidada nossa era de 123 milhões, né? Está lá, 123 milhões e 619. O que mede esse quadro? Ele mede tudo que você tem de dívida a pagar com a disponibilidade financeira que você tem hoje. Ele é muito sazonal, esse quadro, ele muda a cada dia, tá? Em função do que você deve e das prioridades financeiras. Mas ele mede o quê? Em resumo, a dívida, ele chega no resultado da dívida fiscal líquida, que o ano passado estava em 53.223.000, hoje essa dívida está em 20.287, ou seja, o resultado nominal é negativo. Eu tinha uma dívida de 53 e passo a ter uma dívida de 20. Isso é muito bom. Por que aconteceu isso no primeiro quadrimestre? Porque muitas das nossas dívidas pesadas foram pagas nesse primeiro quadrimestre. Vários parcelamentos que a gente tem pesado com confissões de dívidas aí, foram quitados até 30 de abril. Então, nesse primeiro momento, ela caiu para 20.287. E por último, o resultado nominal, o resultado primário,
ele vê basicamente o seguinte, ó, você está gastando mais do que recebe? Essa é uma conta que você está pagando as suas contas, está pagando os seus juros, está pagando suas amortizações? Estou pagando, e ainda uma previsão de 39.418 no anexo de metas da LDO, hoje, em 30 de abril, está em 56.567.000. Por quê? Verifique que o município arrecadou 219 de receitas fiscais e efetuou de despesas fiscais 156 milhões. Isso deu uma sobra de recursos que pagou juros, pagou amortização e ainda cheguei no resultado positivo de 56 milhões, acima da meta que havia sido prevista na LDO em vigor neste exercício. Por hora, eu agradeço a presença de todos, muito obrigado e me coloco à disposição para alguma pergunta, se assim o for. Obrigado. Pessoal, nesse momento, acho que é importante falar que se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta... Coloco à disposição. Tem 3 minutos para estar se pronunciando e o senhor Vladir tem 3 minutos também para poder estar expondo, né, a resposta e a explicação. Então, está aberto. Se alguém tiver alguma pergunta, o momento é oportuno. Senhor Vladir, já que não tem nenhuma pergunta, eu gostaria de estar aproveitar a pessoa do senhor aqui, tirando algumas dúvidas. Mas eu pude perceber aqui na questão dos convênios e do SUS que está havendo uma diminuição de recursos de receita para o município. No tocante à questão aí do emplacamento, do IPVA dos veículos, também não está em déficit, mas houve uma queda comparado com o ano de 2016 e 2017. O IPVA não. Só um minutinho, por favor. Se o senhor pudesse voltar lá no quadro, lá. O IPVA, onde que ele está? O ITBI, sim, né? O IPVA aqui embaixo, né, em negrito, ali, 50%, né? Ele teve um crescimento de 15.580 contra 14.844. Esse não é a questão do emplacamento. Ainda não tem efeito aqui o emplacamento. Os efeitos vão vir para frente. Okay? Aqui, basicamente, o que se pagou, a venda de veículos, o que se faturou de novos e mais o licenciamento desse exercício. A grande parcela entrou agora no mês de janeiro, fevereiro, né? Cota única, etc. Daqui para frente ele vai entrar normalmente entre uma média de 800 a 1 milhão por mês de IPVA. O reflexo do emplacamento ele vai se dar basicamente no exercício, esse exercício para o exercício seguinte. Ok? Eu só pergunto, porque entrou nessa casa de leis aqui uma lei do Poder Executivo de incentivo à questão do emplacamento dos veículos aqui em Hortolândia, que eu gostaria de registrar aqui a minha congratulação, parabéns ao Poder Executivo por estar criando mecanismos aí e estar combatendo essa questão aí do superávit no município. E gostaria de aproveitar aqui a presença do presidente de Finanças e Orçamento, que tivesse um olhar especial aí junto para a questão do SUS, e a questão do convênio, que a gente pudesse travar uma discussão com o Poder Executivo, presidente, no tocante aí a discutir um pouco de políticas públicas de incentivo, para que a gente possa se colocar parceiro da Prefeitura nessa questão aí, que é uma mulher que tem um olhar todo cuidadoso em relação a isso. Eu acho que amanhã vocês têm uma audiência da saúde aqui.
às 9h30 ou 9 horas. 9 horas. É um momento para se conversar também a respeito, né? Ok? No tocante, não tendo mais perguntas, vereador Frank. Bom dia, Vladir. Só fazer aqui alguma consideração. Primeiro, agradecer a presença, né? Sempre ilustre, nosso amigo. Obrigado. Após a exposição, embora eu não tenha presenciado toda, mas com certeza é uma bela exposição, de modo geral, Vladir, pela experiência que tem, podemos ficar tranquilos em relação às contas do município, né, relativas já ao quadrimestre, ao exercício 2017. A tendência é que nós fechamos o ano aí com algum superávit. Nesse sentido, é possível ter essa afirmação já com o encerramento do quarto quadrimestre? Com a consciência e com a metodologia e com a responsabilidade da administração que eu vejo, sim. Ok? Muito obrigado. Só a presença do Vladir na gestão e pela experiência que tem, nós sentimos bastante tranquilidade e confiança na equipe. Né? O time é bem maior e bom. Então, agradecer a sua presença, o secretário Pedro Galino também está na casa, né, e dizer que a Câmara, como o Eduardo colocou, estamos abertos aqui para poder debater, avaliar e propor, né, no sentido de também buscar, né, a melhor execução do orçamento com prol para a sociedade. Obrigado. Obrigado a você. Em nome da Câmara, também quero agradecer ao senhor Vladir, agradecer ao Pedro Galindo, nosso secretário de Finanças, e não tendo mais perguntas, eu declaro encerrada a nossa audiência pública. Obrigado. Disso eu continuo à disposição lá no Executivo, a qualquer hora. Ok? Eu e todos os colegas.